o espírito da época, vamos falar nesses termos, né, filosóficos, o espírito da época é o espírito da crise da representação. Então, há toda uma leitura, uma visão de mundo disseminada, que tem, digamos, uma base empírica muito significativa, né? E boa parte das pessoas comuns, né, tem uma leitura que, às vezes, as pessoas... não, mas isso é uma forma muito primitiva, muito débil, muito pobre, empobrecedora de ver a realidade, que é o seguinte: a política profissional, né, o político profissional, o especialista da política, né, ele é, né, uma pessoa ineficaz, ele é uma função pública, ele representa uma função pública ineficaz, ou seja, ele existe para representar os seus próprios interesses, né, os interesses de determinadas camadas que estão insuladas dentro do Estado e que estão vinculadas com o mundo corporativo, com o mundo empresarial. Então, há até uma leitura contra-intuitiva de muitos setores populares, que aí podem caminhar de direita à esquerda, né, que é essa leitura da antipolítica. O político tudo é corrupto, o político não presta, político, né, que tem a ver com esse zeitgeist, esse espírito da época da crise da representação. Né? E ela tem base empírica sólidas. A gente sabe que os políticos existem para se reproduzir como políticos profissionais, por mais bem intencionados que alguns sejam, pelo fato de existirem programas, etc., que avancem e tal. E aí estou falando no âmbito do discurso, né? Mas no âmbito prático, a gente sabe o que significa ingressar, né, num cargo público, como deputado, como vereador, como presidente. O que significa isso? Significa se alinhar com interesses e lógicas muito bem estabelecidas estruturalmente, que levam, inevitavelmente, né, a um caminho que é um caminho de reprodução da política tal como ela está estabelecida, inclusive com conexões globais. Então, assim, começar a encarar o Estado, começar a encarar né, o poder público com uma outra lógica é fundamental. Entender o que significa hoje participar do Estado. E eu não estou dizendo negar o Estado, dizer, olha, o Estado não existe, é uma abstração, então vamos fazer luta só com a sociedade civil. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que entender o que significa na prática, né, a luta dentro do Estado. Tá? Porque aí é uma diferença entre fazer a luta dentro do Estado e fazer a luta contra o Estado, no sentido de pressioná-lo e criar condições sociais, culturais, diria até institucionais, né, para que a gente possa controlar a máquina pública, através de instrumentos cidadãos, se quiserem falar. Se a gente quiser falar assim, mandato imperativo, revogação de mandato, formas de prestação de contas que a gente possa, de fato, dizer, olha, tal deputado, né, fez tal coisa, então vai perder mandato. Então, tem mecanismos que a gente poderia fazer, assim, digamos, no plano mais raso da política institucional burguesa, tá? Para poder termos mais mecanismos de controle sobre o Estado e não o contrário, né? Deixar o Estado solto, né, o poder público solto, para poder, segundo os humores daqueles que o controlam, né, e segundo os interesses que estão muito bem estabelecidos de uma lógica de funcionamento que vai ser muito difícil de romper, né, de atuar em prol da reprodução de um tipo de sociedade que não tem nenhuma condição, né, de produzir igualdade social, de fato atender às demandas mais elementares daquilo que a gente chama de cidadania, né? Inclusão, acesso a bens elementares de serviço, alimentação, etc, etc, etc. Né? Agora, né, para isso acontecer, é necessária uma revitalização, né, do mundo associativo, daquilo que a gente chama genericamente de movimentos sociais. E como fazer isso? A gente sabe que os principais movimentos sociais, o MST, o sindicalismo, eu falo do sindicalismo, estou ligado ao sindicalismo docente, né? Esses movimentos estão burocratizados, estão tomados pelos partidos políticos, né? E no pior sentido do termo, porque tudo bem, os partidos atravessam a vida associativa e fazem parte do jogo político como está colocado, né? Mas está colocado de tal forma que, lamentavelmente, converte os movimentos sociais em cadeia, em correia de transmissão de interesses intra-oligárquicos dos dirigentes político-partidários que os utilizam para poder atender finalidades eleitorais, em última instância. Por mais que existam discursos bonitos, progressistas, em última instância, o cálculo que define o que fazer, né,
para usar aí um adágio de um velho bolchevique, que às vezes pode ser útil, muitas vezes não, né? Infelizmente, está vinculado com o cálculo eleitoral. Se o cálculo eleitoral diz os movimentos têm que segurar a onda porque não é a hora de criticar o governo, a dirigência dos movimentos vai dizer todo mundo tranquilo, todo mundo caladinho, esperem, porque senão a direita. Então, sempre a chantagem, a direita, o fascismo, né, a contra-revolução. E é um problema. E aí, o que nós temos? Nós temos uma política, eu vou chamar de selvagem, né, por falta de um termo melhor, mas uma política talvez ingovernável, né, de movimentos que estão ligados, por exemplo, ao que é a economia do precariado, né? Os apps, os entregadores, né? Tem toda uma política muito interessante nascendo nas ruas, ligada aos entregadores de apps, né, de aplicativos, que pode, de repente, dar o tom de uma outra forma de se articular, né, socialmente e de manter uma relação distinta com o Estado, né, uma relação não clientelista, uma relação não de incorporação, uma relação de pressão de fora, para dizer, veja, essas empresas tal e tal e tal não estão cumprindo com regulamentos básicos de proteção trabalhista e cabe ao Estado, o poder público, impor isso para as empresas.